Meu nome é Leila Samira e hoje quero compartilhar algo que marcou profundamente minha trajetória. O período mais sombrio da minha existência que acabou se transformando no maior testemunho do amor e poder de Deus. Ele é soberano e tem uma mensagem especial para você. Por favor, não ignore. Fique até o fim, pois lá revelarei algo que o Senhor me orientou a dizer. Antes de prosseguir, gostaria de pedir que você se inscreva neste canal. Somos chamados a compartilhar nossos encontros com Deus e expor as estratégias do inimigo. O inferno existe e você não pode permitir que sua vida termine lá. Compartilhe isso. Outras pessoas precisam ouvir. Bem, vamos começar. Meu relato é profundo e pode te impactar profundamente. Vou detalhar como esse universo obscuro opera. Não cresci apenas em um lar envolvido com ocultismo. Nasci em meio a um verdadeiro trono de trevas. Meus pais eram figuras de destaque no reino das forças malignas, considerados influentes em toda a África Ocidental. Desde o ventre materno, fui consagrada ao diabo, destinada a servir fielmente ao reino das sombras. Eles tinham pactos profundos com entidades espirituais de hierarquias elevadas. Não eram meros praticantes de magia negra, eram autoridades reverenciadas e temidas no mundo espiritual tenebroso. O legado da feitiçaria corria nas veias da minha família por gerações. Meu avô era um dos maiores sacerdotes de um culto ancestral na Nigéria, e minha mãe seguiu seus passos, tornando-se uma sacerdotisa poderosa. Para mim, nunca houve outra opção. Desde o momento em que fui concebida, estava destinada a cumprir o que eles acreditavam ser meu propósito: servir às trevas. Quando nasci, minha chegada foi celebrada com rituais intensos. Minha primeira noite de vida foi marcada por sacrifícios, cânticos e invocações. Minha mãe sempre dizia que meu nascimento foi um evento espiritual significativo. O sangue de animais foi derramado para fortalecer o pacto entre nossa linhagem e os espíritos que adoravam. Meu nome Leila foi escolhido como uma oferenda espiritual, simbolizando noite estrelada, pois acreditavam que eu era um presente diretamente enviado pelos deuses que serviam. Minha infância foi longe de ser normal. Enquanto outras crianças brincavam, eu era treinada para me tornar uma líder no reino das trevas. Meu avô costumava dizer que eu era especial, que havia nascido com uma força espiritual única, e por isso precisava aprender desde cedo os segredos do mundo invisível. Aos 6 anos, já participava de rituais que fariam qualquer pessoa estremecer. Aprendi a invocar espíritos, realizar sacrifícios e manipular forças espirituais para causar destruição ou atender aos desejos daqueles que buscavam os serviços da minha família. Havia noites em que o sono era inexistente. Eu era levada a florestas densas, onde rituais eram conduzidos sob a luz da lua. Lá, eu presenciava coisas que nenhuma criança deveria ver. Espíritos manifestavam-se diante de mim, e eu era forçada a interagir com eles. O diabo me deu olhos espirituais que me permitiam enxergar o que outros não viam. Via sombras rondando as pessoas, ouvia vozes inaudíveis para outros e enxergava seres aterrorizantes que pareciam me vigiar como guardiões. Aos 12 anos, já dominava a manipulação de elementos naturais. Minha mãe me dizia que eu era uma princesa no mundo espiritual, destinada a governar ao lado de entidades demoníacas. Eu acreditava nisso, pois era tudo o que conhecia. Não havia espaço para dúvidas ou questionamentos. Meu coração estava completamente enredado nas trevas. Durante minha adolescência, minha influência no reino espiritual aumentou. Aos 16 anos, já participava ativamente de pactos de sangue. Minha própria vida foi usada como moeda de troca em muitos desses rituais. Meu sangue foi derramado inúmeras vezes em altares. Em um desses momentos, fui marcada espiritualmente como uma futura líder. Diziam que eu comandaria legiões de espíritos malignos e seria usada para destruir e manipular vidas. Aos 21 anos, eu era procurada por pessoas de toda a África que buscavam soluções através da minha família. Pediam prosperidade, saúde e amor, mas tudo tinha um preço.
O que ninguém sabia era que o diabo nunca entrega algo sem cobrar caro. Tudo que era oferecido vinha com um custo terrível: a destruição da alma e o prolongamento de ciclos de sofrimento. Eu era uma marionete nas mãos do diabo. Aos 24 anos, comecei a realizar rituais ainda mais sombrios. Lembro-me de um, em particular, um sacrifício humano. Aquela experiência deixou marcas profundas em mim. Sabia que estava envolvida em algo que ia além da compreensão e controle humano. A culpa e o peso espiritual começaram a me consumir. Mas eu não tinha forças para resistir. Minha mente estava cega e meu coração endurecido pelo poder das trevas. Quando completei 26 anos, já estava completamente entregue ao reino das trevas. Minhas mãos estavam manchadas por pactos espirituais malignos. Eu destruía vidas, causava enfermidades e desestruturava famílias, sempre obedecendo às ordens que me eram dadas. No entanto, algo começou a mudar. Senti um vazio profundo crescer dentro de mim, como se algo estivesse faltando. Embora eu visse tantas pessoas vindo buscar ajuda, por dentro eu sabia que era eu quem precisava de auxílio. Comecei a questionar o propósito de tudo aquilo. Para quem de fato eu estava servindo? Valia a pena todo aquele sacrifício? O que aconteceria comigo no final? Essas perguntas passaram a me atormentar. Foi nessa fase que comecei a ter sonhos incomuns. Sonhava com uma luz intensa que parecia me chamar. A princípio, ignorei. Mas quanto mais me aprofundava nos rituais, mais essa luz insistia em me alcançar. Mal sabia eu. Mas ali começava uma batalha espiritual pela minha alma. Embora eu tivesse alcançado um status elevado no reino das trevas, sendo reconhecida como uma bruxa de alta hierarquia, a realidade é que minha vida era um completo fracasso. O diabo nunca dá nada gratuitamente para aqueles que ele utiliza em níveis superiores. Exige muito mais do que entrega. Eu nunca tive riqueza, nunca conheci a fartura que prometia aos outros em pactos e rituais. O que recebi foi escravidão, sofrimento e um vazio que parecia infinito. Eu era cativa do diabo, controlada incessantemente. Minha existência era permeada por vícios e autossabotagem. Não conseguia passar um único dia sem me entregar às drogas e ao álcool. Esses hábitos eram meu refúgio, mas também minha prisão. Eles me ajudavam a mascarar a angústia que consumia meu interior e a escapar da realidade devastadora em que estava imersa. Eu era usada para arruinar, mas ao mesmo tempo estava sendo dilacerada. Minhas noites eram passadas à frente de igrejas. Eu nutria um ódio profundo pelos cristãos e pelo nome de Jesus. Permanecia ali, lançando maldições sobre os fiéis, tentando afastá-los e ridicularizando sua fé. Minha missão era semear terror, confusão e incredulidade. Muitas pessoas me temiam, sabiam quem eu era, conheciam minha fama e ninguém ousava me enfrentar. Algumas cruzavam a rua ao me avistar, outras desviavam o olhar, receosas de que eu lançasse uma maldição contra elas. E eu apreciava isso. O medo que eu provocava nas pessoas me dava uma falsa sensação de autoridade, mesmo que fosse momentânea. Era como se por breves instantes eu pudesse esquecer o abismo de tristeza que carregava dentro de mim. Mas esses momentos de falsa euforia eram sempre seguidos por um vazio esmagador. Quando estava sozinha, longe dos olhares de admiração ou pavor, meu coração era consumido por uma tristeza profunda. Eu me perguntava por que era assim, por que abrigava tanto ódio, porque nunca encontrava satisfação. Apesar disso, havia lampejos de humanidade dentro de mim, momentos em que eu sentia o peso daquilo que havia me tornado e do que fazia. Eu sabia que minha alma estava manchada, mas não tinha ideia de como mudar. Afundava ainda mais no álcool e nas drogas, tentando silenciar aquela voz interior que insistia em dizer que eu estava perdida no reino das trevas. Minha principal responsabilidade era realizar trabalhos destinados a destruir vidas. Eu era especialista em separação de casais, desintegração de lares e até em provocar mortes. Recebia pessoas de todos os tipos, homens e mulheres, em busca de vingança, influência ou querendo eliminar alguém que consideravam um obstáculo.
E eu executava essas tarefas sem questionar. Não havia limites para minha disposição, pois o diabo não permite hesitação entre seus servos. Lembro-me claramente de um trabalho específico feito para uma mulher que desejava a morte de sua cunhada. Ela acreditava que essa parente estava atrapalhando seus negócios e pediu que eu eliminasse sua vida. Esse ritual permanece gravado em minha mente. Numa noite escura, fui até uma floresta isolada. O trabalho requeria exatidão. O diabo havia me ensinado a manipular tanto forças espirituais quanto enfermidades físicas. Para esse caso, escolhi o câncer, uma doença lenta e dolorosa que traria sofrimento não apenas à vítima, mas também à sua família. Preparei o altar com os itens necessários: sangue de uma galinha preta, ossos de cachorro e ervas consideradas sagradas no mundo espiritual. Peguei a foto da mulher fornecida pela cliente e inscrevi seu nome em um pedaço de tecido vermelho. Durante o ritual, invoquei uma entidade maligna encarregada de consumir a vida daquela mulher. Determinei que o câncer começaria no fígado e se espalharia gradualmente por todo o corpo. Enquanto proferia as palavras, sentia a energia sombria fluindo através de mim, como um fogo que percorria minhas veias, me dando a certeza de que o ritual seria eficaz. Enterrei o tecido e a foto em um cemitério, reforçando o pacto com o espírito invocado. Em menos de 2 meses, soube que a mulher havia sido diagnosticada com câncer no fígado. Menos de 1 ano depois, ela havia falecido. No início, eu me sentia realizada ao ver os resultados dos meus trabalhos. Era como se o sucesso confirmasse minha importância no reino das trevas. Mas com o tempo, o peso das vidas destruídas começou a me atormentar. Cada morte, cada separação, cada lágrima que eu causava se acumulava como uma pedra esmagadora em minha alma. Eu me tornava cada vez mais amargurada, mais sombria. Meu coração estava endurecido, mas em momentos de clareza, sentia o peso de minha consciência. Eu sabia que o que fazia era errado, mas não tinha forças para escapar. O diabo tinha controle absoluto sobre mim. Ele falava diretamente comigo, dava ordens e eu obedecia. Eu não era livre. Eu era apenas uma marionete em suas mãos. Nos raros momentos de sobriedade, eu chorava. Chorava pela certeza de que minha alma estava perdida, pela falta de amor, paz e esperança. Chorava porque não conseguia imaginar um caminho para escapar daquele ciclo interminável de destruição. Essa é a realidade de quem serve ao diabo. Ele promete poder, mas entrega escravidão. Promete riquezas, mas dá miséria. Promete liberdade, mas acorrenta a alma em grilhões que parecem impossíveis de romper. Eu era uma prisioneira e não sabia como me libertar. Eu nunca compreendi como meus pais, mesmo servindo ao diabo, conseguiam falar sobre felicidade. Eles exibiam um orgulho de quem acreditava ter um poder absoluto. Mas eu sabia que tudo aquilo não passava de uma ilusão. Exteriormente, pareciam satisfeitos, como se tivessem encontrado um propósito na escuridão. Mas eu nunca senti isso. Eu os observava e me questionava. Será que isso é felicidade genuína? Como alguém pode chamar de felicidade servir às trevas, promover destruição e viver alimentando o sofrimento alheio? Dentro de mim havia um vazio profundo, impossível de ser preenchido. Eu era fria, cruel e má. Sim, o mal que eu praticava me proporcionava uma sensação passageira de controle, de superioridade. Fazia trabalhos para destruir casamentos, desestruturar famílias, provocar doenças e até tirar vidas. E por breves instantes, isso me fazia sentir poderosa. Mas logo essa sensação desaparecia e o vazio retornava ainda mais forte. Era como estar presa em uma cela invisível, sugada por um abismo que parecia não ter fim. Lembro-me de noites solitárias no escuro, tentando entender o motivo de sentir aquilo. Por quê? Mesmo ocupando uma posição elevada no reino das trevas, nada era suficiente. Eu tinha tanto poder, mas por dentro estava completamente fragmentada. Havia momentos em que eu não suportava minha própria companhia.
As vozes na minha mente insistiam em dizer que eu jamais sairia daquela vida, que aquele era meu destino, que a herança deixada pelos meus pais me havia condenado para sempre. E por mais que tentasse resistir, no fundo eu acreditava nisso. Acreditava que não havia escapatória. Foi numa dessas noites que algo inesperado aconteceu. Eu estava em casa, sozinha, sentindo o peso esmagador do vazio que parecia sufocar minha alma. De repente, uma força que eu não conseguia explicar tomou conta de mim. Era como se algo ou alguém estivesse me empurrando para fora. Tentei resistir, mas meus pés começaram a se mover sozinhos. Saí de casa sem saber para onde estava indo, como se uma mão invisível estivesse me conduzindo. A única certeza que eu tinha era de que não estava no controle de mim mesma. Caminhei pelas ruas com o coração acelerado, até que, sem perceber, me deparei diante de uma igreja. Aquilo era inédito para mim. Eu costumava passar em frente às igrejas para amaldiçoar os fiéis, para debochar das pregações. Mas desta vez era diferente. Algo me impediu de fazer qualquer coisa. Apenas permaneci ali, imóvel, como se estivesse sendo forçada a ouvir. Olhei ao redor e avistei um poste ao lado da igreja. Decidi me esconder ali, longe dos olhares curiosos. Eu tinha certeza de que ninguém podia me enxergar. A sombra do poste me encobria completamente. O culto já havia começado, e a voz do pastor reverberava pelas paredes da igreja. Ele falava sobre libertação, sobre o poder de Deus em romper correntes espirituais. No início, eu não queria ouvir suas palavras. Me causavam desconforto, um incômodo que parecia atravessar minha alma. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim ansiava por aquelas palavras. Era como se cada frase dita por ele atingisse diretamente meu coração. Por mais que tentasse me proteger, de repente o pastor interrompeu sua pregação. Houve um silêncio profundo na igreja. E então ele pronunciou algo que fez meu corpo inteiro tremer. Deus está me pedindo para falar com alguém agora. Essa pessoa está envolvida nos reinos das trevas e deseja sair. Mas o diabo a mantém aprisionada. Deus mandou dizer que ele está quebrando agora todas as amarras que ligam essa mulher ao reino das trevas. Nenhuma herança familiar é mais poderosa do que a graça de Deus. Ele diz: minha filha, a batalha será árdua, mas não tenha medo. Eu estarei contigo. Eu já venci sua luta quando morri na cruz por você. Naquele instante, foi como se uma lâmina atravessasse o meu coração. Como ele podia saber? Como ele sabia que eu estava ali, escondida atrás do poste? Eu tinha certeza de que ninguém podia me ver, mas aquelas palavras foram como uma luz intensa que iluminou toda a escuridão dentro de mim. Meu corpo começou a tremer e lágrimas escorriam pelo meu rosto. Eu não compreendia o que estava acontecendo, mas sabia que era real. Era como se pela primeira vez alguém enxergasse quem eu realmente era. De repente senti uma dor excruciante. Era uma dor tão intensa que parecia estar arrancando algo de dentro de mim. Caí no chão, segurando o meu corpo como se algo estivesse sendo retirado à força. Gritei de dor, mas ninguém me ouvia. Estava sozinha, escondida, e isso só aumentava meu desespero. Então, algo ainda mais estranho aconteceu. Eu vomitei. Mas o que saiu de mim não era normal. Era uma bola grotesca cheia de cabelo, dentes e agulhas. O cheiro era insuportável, como se viesse diretamente do inferno. Aquilo não era natural. Era como se toda a imundícia espiritual que eu carregava estivesse sendo expelida. Meu corpo inteiro se contorcia no chão. Eu gritava, chorava e sentia como se algo estivesse tentando me matar. A dor era insuportável, mas ao mesmo tempo havia uma sensação de alívio, como se algo estivesse sendo arrancado de mim para sempre. Foi então que ouvi passos. O pastor saiu da igreja e caminhou em minha direção. Ele me encontrou caída no chão e imediatamente começou a orar. Sem hesitar, colocou a mão sobre mim e começou a repreender os espíritos malignos que me possuíam. Em nome de Jesus, eu ordeno que todo espírito das trevas saia agora. Ela não pertence mais a você. Ela foi comprada pelo sangue de Cristo. Suas palavras eram como fogo.
Eu sentia cada demônio dentro de mim se debatendo, resistindo, mas o poder de suas palavras era superior. Eles não tinham escolha. Um a um eram expulsos. Enquanto o pastor continuava orando com autoridade, eu gritava, me debatia, mas dentro de mim algo começava a mudar. Era como se uma luz estivesse nascendo no meio da escuridão. Eu sabia que estava sendo libertada. Sabia que algo muito maior estava acontecendo. Quando ele terminou de orar, tudo ficou em silêncio. Pela primeira vez, senti paz, uma paz que eu nunca havia experimentado antes. Olhei para o pastor, ainda chorando, e ele disse: "Você foi resgatada. Jesus te libertou. O diabo não tem mais poder sobre você." Naquele instante, compreendi que Deus havia me encontrado ali, naquele lugar. Mesmo quando eu achava que estava oculta, ele me enxergou, me ouviu e me libertou. Naquela noite, após a libertação milagrosa diante da igreja, voltei para casa completamente esgotada. Meu corpo estava dolorido, minha mente confusa e meu coração batia acelerado. Tudo parecia surreal. Eu sentia que algo havia mudado profundamente dentro de mim, mas também era tomada pelo medo de que o diabo, a quem eu havia servido por toda a minha vida, viesse atrás de mim. Fui para a cama, mas não conseguia dormir. Meu corpo estava enfraquecido e minha mente era um redemoinho de pensamentos. Eventualmente, acabei adormecendo. Foi então que o pesadelo começou. Eu me via em um lugar que era ao mesmo tempo conhecido e aterrorizante. O inferno. O odor de enxofre era sufocante. O calor insuportável e os gritos. Os gritos de agonia ecoavam por todos os cantos. Eram como lâminas perfurando minha alma. De repente, o diabo surgiu diante de mim. Sua presença era tão esmagadora que eu não conseguia me mexer. Ele ostentava um sorriso malicioso no rosto, como se estivesse saboreando o momento. "Você realmente acha que pode escapar de mim?" Ele perguntou, com uma voz fria como gelo. "Deixe-me mostrar o que você fez." Com um gesto, ele abriu o solo sob meus pés. E eu comecei a ver cenas das crueldades que havia cometido ao longo dos anos. Era como assistir a um filme, mas eu era a protagonista. Vi o rosto de uma mulher que certa vez me procurou desesperada porque seu marido a estava traindo. Ela queria vingança, e eu realizei um trabalho para que ele perdesse tudo: emprego, saúde, sanidade. Lembrei-me do riso perverso que soltei ao vê-lo, vagando pelas ruas como um mendigo, completamente arruinado. Agora, porém, vendo a cena, não sentia poder ou satisfação. Sentia apenas vergonha e um profundo horror. Depois, vi uma mãe chorando sobre o caixão do filho. Ele tinha apenas 12 anos. Essa mulher cruzou meu caminho quando ainda era jovem, e minha raiva gratuita por ela me levou a amaldiçoá-la. Coloquei um espírito de enfermidade no menino, e ele morreu após meses de sofrimento. Os gritos daquela mãe cortaram minha alma como facas. Vi outras famílias que destruí, pessoas que arruinei emocional e espiritualmente. Vi casamentos que desmontei, filhos que nunca mais falaram com seus pais, negócios que levei à falência, pessoas que tiraram a própria vida. Eu era responsável por tudo isso, e o peso dessa realidade era insuportável. Mas a cena que mais me impactou foi a de uma mulher que eu havia matado de câncer. Ela estava lá, no inferno, me encarando. Eu não entendia. "Por que ela está aqui?" perguntei ao diabo, com a voz tremendo. Ela não era uma vítima. Ele soltou uma gargalhada sombria. "Você a matou? Sim, mas ela já era minha antes disso. Você apenas apressou o processo." Aquilo me atingiu como um golpe no peito. Eu havia causado tanto mal. E mesmo assim, aquelas pessoas já estavam condenadas. Tudo parecia tão vazio, tão sem propósito. Eu queria fugir, mas não conseguia. O diabo continuava exibindo mais e mais cenas, rindo sem parar. Ele queria me destruir, me fazer acreditar que não havia saída, que eu ainda pertencia a ele. Mas no meio de todo aquele terror, algo brilhou dentro de mim. Lembrei-me das palavras que o pastor havia dito: "Para não temer, porque Deus estaria comigo." Essa lembrança foi como uma âncora em meio à tempestade,
Comecei a clamar no fundo do meu espírito, mesmo estando ali no inferno: Jesus, ajuda-me. Jesus, salva-me. Foi então que o sonho começou a ruir. A presença do diabo enfraqueceu. E eu acordei de repente, ofegante, encharcada de suor. Após aquela noite marcante, minha vida mudou completamente. Deus não apenas me libertou das correntes espirituais que me prendiam ao reino das trevas, mas também começou a reconstruir tudo que havia sido destruído dentro de mim. Aos poucos, Ele foi restaurando minha identidade, curando minhas feridas emocionais e espirituais, e me mostrando quem eu realmente era. Uma filha amada por Ele, criada para um propósito muito maior do que eu jamais poderia imaginar. No início, foi difícil ajustar-me à nova realidade. Eu estava acostumada a viver cercada de rituais, pactos e manipulações espirituais. Tudo o que eu conhecia girava em torno de poder, controle e destruição. Agora, pela primeira vez, eu experimentava algo completamente diferente: amor incondicional, paz genuína e a presença constante de Deus. No entanto, essa transição não foi isenta de desafios. O diabo não desistiu facilmente. Ele tentou de todas as formas me fazer voltar ao meu antigo caminho, enviando pesadelos, vozes e até pessoas que tentavam me convencer de que eu não pertencia ao mundo da luz. Mas eu sabia que não estava sozinha. Deus estava comigo. E cada ataque do inimigo era uma oportunidade para que sua força fosse manifesta em minha vida. Com o tempo, comecei a entender o verdadeiro significado do versículo que diz: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Eu não precisava mais depender de forças malignas ou de rituais sombrios. Tudo o que eu precisava era confiar em Deus e buscar sua face diariamente. Foi nessa jornada de transformação que descobri meu chamado: ajudar outras pessoas que estão presas nas garras do diabo a encontrarem a verdadeira liberdade em Cristo. Hoje sou parte ativa de um ministério de libertação. Meu papel é orar por aqueles que estão cativos, interceder por aqueles que acham que não há saída e compartilhar meu testemunho para que outros possam ver que há esperança. Sei exatamente como é viver na escuridão, sentir-se perdido, acreditar que não há volta. Mas também sei o que é ser resgatado pela luz de Cristo. E é essa luz que levo comigo para onde quer que eu vá. Quero deixar uma palavra final para você que está lendo ou ouvindo isso agora. Não importa o quão profundo esteja o poço em que você se encontra, Deus pode te tirar dele. Não importa o quanto você tenha se envolvido com as trevas, o pecado ou os enganos do diabo, nunca é tarde demais para voltar para Deus. Ele está te esperando de braços abertos, pronto para te receber e te dar um novo começo. Mas lembre-se, a decisão precisa partir de você. Você precisa dar o primeiro passo. Busque a Jesus enquanto ainda há tempo. Não adie essa decisão, porque o tempo do diabo é curto, mas o tempo de Deus é eterno. Se você está enfrentando ataques espirituais, se sente que há algo errado em sua vida, ou se sabe que está preso a pactos ou laços malignos, não tema. Deus é maior do que qualquer força das trevas. Ele já venceu o diabo na cruz do Calvário, e através do sangue de Jesus, você pode ser liberto. Peça ajuda. Procure uma igreja, um pastor ou alguém que possa orar por você. Não enfrente isso sozinho. A Bíblia diz que onde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Há poder na oração e na união dos santos. E para aqueles que não estão diretamente envolvidos com o ocultismo, mas estão lendo ou ouvindo esta mensagem, quero alertá-los. O mal é real. O diabo não está atrás apenas de quem está ativamente ligado a ele. Ele quer destruir todos e usa brechas para fazer isso. Pode ser através de pensamentos negativos, relacionamentos tóxicos, vícios ou até mesmo pessoas próximas a você. Não dê espaço para ele. Fortaleça-se em Deus. Ore sem cessar. Leia a Bíblia diariamente. Declare as promessas de Deus sobre sua vida, sua casa e sua família.
Lembre-se, nenhuma arma forjada contra você prosperará. Meu testemunho não é apenas sobre minha libertação, mas sobre a misericórdia e o poder de Deus. Ele pode fazer o mesmo por você. Ele está te chamando agora. Não importa quem você é, onde você está ou o que você fez. Deus tem um plano para a sua vida. O diabo quer te destruir, mas Jesus veio para te dar vida, e vida em abundância. Então eu te peço, do fundo do meu coração, escolha a vida, escolha Jesus. Saia agora desse mundo de trevas. Vá até o Pai. Ele está te esperando, de braços abertos, pronto para te receber. Se esta mensagem tocou seu coração, não saia deste canal sem se inscrever. Isso é importante para que ela alcance mais pessoas e faça transformações em mais vidas. Precisamos alcançar o maior número possível de almas para que elas também possam se arrepender e voltar para Cristo. Faça a sua parte. Compartilhe essa palavra. Deus te abençoe ricamente.